Estão me ouvindo certinho? Bem, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Fala um pouco mais alto. Oi, oi. Ah, tem que ficar colado então. Teste. Bom, e aí, pessoal, tudo bem? Mano, é muita gente. Bom, prazer. Já vão passar, né? Eu sou o Gabriel, trabalho na Serasa, já completou 5 anos como SRE. Bom, já falei que eu sou SRE. Sou boxeador de 5ª categoria, porque eu treino boxe, mas não profissionalmente. Skatista aposentado, porque tem que saber cair de skate, eu não sei, sim. Peguem essa informação aí. Gearhead com pouco saldo. Gearhead, eu não vou ficar explicando aqui, mas basicamente é um esporte caro. E, bom, sou conhecido aí como maníaco do Kubernetes, ou bigode, ou mais o quê? Esqueci Nossa, qual tá era. uma porrada. E, bom, o Igor vai se apresentar para vocês também. Bom dia, pessoal. Eu sou o Igor, eu sou coordenador de observabilidade na Serasa. Eu vim para a Serasa com a missão de fomentar e montar essa área de observabilidade. Hoje eu estou aqui junto da estrutura do Madrid. Como hobby, eu sou bem aquele nerd bem velho e clássico, né? Livro, anime, jogo, mas desses todos o heavy metal é mais do que paixão para mim. É isso. Mas o que é a Serasa, pessoal? Todo mundo sempre pergunta, e eu tinha essa dúvida quando eu entrei, que a Serasa é do governo, ela é pública? Não é. A Serasa sempre foi privada. A Serasa sempre foi privada e há alguns anos ela foi comprada pela Experian. Mas devido ao peso do nome Serasa e a presença no Brasil, a Serasa é a única no mundo que tem da Experian que tem nome composto. Então aqui no Brasil é Serasa Experian. No resto do mundo, todas as empresas compradas se tornaram Experian. E por que é tão forte? Hoje, a Serasa é o maior birô de crédito da América Latina. E como a gente tem se posicionado como uma empresa de tecnologia, nós somos a primeira e a maior datatech do Brasil. E por que a gente tem se posicionado como tecnologia? Para inovar e cada vez mais no que a gente faz, que é integrar os nossos parceiros com os consumidores. Então, nós temos os nossos canais, o principal deles é o app, mas nós temos o nosso portal, que faz toda essa conexão. Então, ali a gente faz as negociações, ofertas de crédito e tudo mais. E é muito, muito grande. Tanto que hoje a gente tem mais ou menos 6 milhões de acessos de logins na nossa plataforma por dia. E isso ainda sobe. Pode passar. Mas por quê? Qual é o desafio? Por que a gente tem um desafio de achar formas de escalar melhor o nosso ambiente? Hoje nós temos 2 principais pontos de marketing para a Serasa, que é o nosso feirão. Quem nunca viu aí aquela tenda gigante, ou no Largo da Batata, ou lá no Anhangabaú, que é onde a gente atende fisicamente os nossos consumidores para ver como está a vida financeira da pessoa, ajudar ele a negociar as dívidas, sempre tentar levar o crédito para ele, para que ele tenha um poder de compra. E nós temos as nossas campanhas de marketing. Hoje na TV, sempre, e é muito poderoso ainda, a TV aberta, ela tem um alcance, por mais que a gente viva no mundo internet e tudo mais, tem um alcance absurdo. Então, a maioria dos picos gigantescos que a gente tem são ou reportagens da nossa tenda do feirão, ou alguma inserção de marketing em algum programa. Aqui, Ana Maria Braga, acho que é o mais conhecido de todos. Pode passar. Aqui a gente tem um pequeno exemplo desse spike, que é o quê? Durante uma inserção ou uma reportagem ali, por exemplo, a Globo vai na nossa tenda, aqui a gente foi de 600 mil requisições para 2 milhões, numa janela muito pequena, de 7 minutos. É quase ali um crescimento de 330%. Então, é muito pouco espaço para a gente ter uma resposta. Então, o que a gente faz? A gente tenta sempre se preparar, porque o scale nativo ele provavelmente não vai atender. Nós temos muitos passos a serem seguidos durante esse scale. Bem, tendo isso... Pode passar. Eu vou complementar aqui também.
Então, o tempo ali que a gente tem de 7... Esses 7 minutos é um dos maiores que a gente teve, tá? Geralmente, a gente tem um Spark numa margem de 2 a 3 minutos. O scale nativo não vai atender. Para quem já mexeu com HPA da vida, aí já sabe. Ponto importante, porque eu falei HPA. A nossa infraestrutura é majoritariamente Kubernetes, em AWS, e a gente está falando de produção de 950 deployments. Então, cara, é muita coisa. Então, simplesmente não vai atender a tempo, e imagina, sei lá, dos 950 tu escala 200, que são do transacional, isso escala a tempo, simplesmente não vai dar. Um ponto muito importante aqui desse nosso desafio. A gente está falando de uma propaganda de marketing na TV. Então, a empresa está gastando uma grana para ter aquela propaganda. Então, o que vai acontecer? Se a gente não tiver escalado, o aplicativo vai travar. Se o aplicativo, cara, travou 1 minuto, todo mundo vai aqui concordar que vai usar o aplicativo 1 minuto travado na tela, tu vai simplesmente fechar. Então, é literalmente dinheiro desperdiçado. Então, esse é um ponto bem crítico do nosso desafio. Tá, mas como a gente se prepara para esses spikes? O que eu preciso fazer? Como funciona? O que a Serasa faz? Ela só vai lá e sobe mais recursos? Ela olha para cloud, vê o que tem? Então, agora o Madri vai te explicar, que ele é o mágico por trás disso. Chama IA que faz tudo, brincadeira. Tá, bom, antes de a gente chegar pular para a solução, a gente vai fazer um alinhamento de conceitos aqui rapidinho. Bom, falei que é Kubernetes, né? Um dos componentes que a gente vai debater aqui é o HPA. O HPA é o Horizontal Poly Autoscaler. Resumindo, ele escala horizontalmente o seu workload. Então, quando bater uma certa métrica, vai de 2 para 10 pods, por exemplo. É isso. Esses novos pods, eles vão ter que ser alocados para algum worker, para alguma instância. Se não houver instâncias, o pod vai ficar no status pending. E aí que entra o Cluster Autoscaler em ação. O Cluster Autoscaler é responsável por subir novas máquinas e registrar no cluster para ser alocado esse pod novo que foi criado, beleza? E aí, no caso aqui, eu coloquei Autoscaling Groups, que é o cenário atual. EKS a gente usa Carpenter, mas calma, eu não vou debater sobre isso. Outro componente é o CRD. O CRD é o Custom Resource Definition, o que é bem complicado de explicar, mas, resumindo, ele é uma extensão do API Server, conforme está na documentação, que eu até gosto de colocar. E, cara, basicamente é um componente do Kubernetes que a gente consegue estender o API Server para algo customizado e você literalmente estrutura do jeito que você quiser. Eu, particularmente, acho muito foda. E o outro é o Python. Python, acho que você já deve estar cansado de ouvir, uma scripting language, todo mundo, sei lá, já deve ter ouvido falar de Python. E aí, cara, a gente pega esse amontoado de informação, junta tudo, faz o Meninas Superpoderosas ali e voilá! Nasce o Environment Scale, que é a nossa ferramenta ali que a gente faz, que a gente utiliza para pré-escalar. Então, ele basicamente é a união desses 4 componentes. E aí, o Environment Scale, enfim, como as coisas funcionam, a gente tem algumas premissas. Uma delas é o perfil. Então, né, é algo, sei lá, o que a gente criou, entre aspas, e a gente tem perfis. Então, low, medium e high. Cada perfil desse ele é referente a meio que um percentual de scale. Eu não vou falar números exatos, mas imaginem que o perfil low você vai escalar o ambiente 100%, medium 150%, e assim por diante. E a gente tem a sensibilidade do target do HPA também, que é um ponto importante, que é quando a gente escala para low, a gente está escalando, mas dava para escalar mais. Então a gente joga o target do HPA para baixo, deixa ele mais sensível. Porque o que vai acontecer? Se eu estou com um target de CPU de 30%, significa que eu tenho uma margem ali de 70% de erro, sem considerar um novo provisionamento. Só que quando a gente escala para high, por exemplo, um perfil bem maior, pô, eu já coloquei máquina para caramba, work um monte de aplicação de pods, então eu não quero que fique escalando, eu já pré-escalei, por que eu vou esperar que escale? Então a gente deixa ele menos sensível a scale. E, bom, o outro componente que eu comentei é o CRD. O CRD, no nosso caso, a gente criou o Scale Specification, é o nome dele, né? Ele faz uma referência ao nome do workload, e nele tem a especificação do HPA. Então, a gente tem o mínimo e máximo de réplica e o target para cada perfil. Então, baseado nesses dados, a gente vai lá e vai fazer uma ação, alinhado com o perfil, beleza? Bom, então imagina que você está com o seu cluster, com os Scale Specifications criados, o seu Environment Scale lindo, maravilhoso lá rodando, o que você faz? Pé na chulapa, manda escalar um negócio, faz a marcha acontecer, fala assim, trabalha, porque faz o Environment Scale fazer o que ele foi feito para fazer. E aí, como que isso funciona?
a gente manda uma requisição para ele, falando, pô, escala para o perfil low, exemplo. Ele vai fazer o quê? Ele vai passar no cluster, verificar todos os scale specification, de 1 a 1, vai pegar lá, perfil low, workload e tal. Mínimo e máximo, modifica o HPA. Próximo. E aí que é o ponto. Para o environment scaler, o trabalho dele já acabou aí. Então, ele fez a modificação do HPA, pronto. Para ele, o trabalho dele já está feito. O que vai acontecer em background, que a gente tentou trabalhar da forma mais nativa possível. O pod vai ficar pending. Ele vai mandar criar um monte de pod no HPA, né? Manda criar um monte de pod, vai ficar pending. O cluster autoscaler vai lá, vai subir máquina, e vai ser algo meio que gradativo. Então, vai subir máquina, vai subir o pod, vai fazer a alocação, e vai estar escalado. Então, é isso. E aí, vai seguindo. E aí, pô, como que a gente monitora, observa tudo isso? O Igor vai estar contando um pouquinho para a gente aqui. Bem, aqui a gente tem um exemplo de como a gente monitora. Esse é um dos dashes que a gente tem dos recursos do Environment Scaler, mas aqui está tudo linkado a toda a nossa infraestrutura. Então, a gente consegue observar e correlacionar o que o Environment Scaler está escalando e possíveis problemas correlacionados a isso. Então, aqui a gente tem uma visão geral, seja do ambiente que ele está escalando, os perfis que estão no ar, problemas que a gente está tendo, qual a quantidade. Pode passar. Aqui, de novo, na verdade, aqui é mais um exemplo de como funciona, números que sobem para a gente. Então, aqui nos gráficos, a gente tem um pouco ali do pico de acessos à tela de login, logins por minuto, e embaixo, uma das métricas que a gente acompanha com mais afinco durante uma inserção, que é os nossos acordos por minuto. Aqui do lado a gente tem um pouco dos números, então para vocês terem uma ideia de como isso sobe, são alguns produtos antes e depois, então tem produto que a gente tem uma subida de até 1026% ali no que ele precisou para segurar as novas entradas. Pode passar. Bom, e a gente tem alguns pontos, né, de melhorias e aprendizados que a gente foi tendo durante essa jornada. São alguns, tem mais do que isso aqui, mas de todos eles, o que eu gostaria de elencar, né, como principais é a lógica de quantidade de pods. Quando no início o dev especificava o perfil, as definições, e a gente passou a responsabilidade para a SRE. Inicialmente a gente estava usando durante um X tempo, uma média da quantidade de pods. E aí a gente usava esse valor como base para subir os perfis em cima. E aí o ponto é, simplesmente, para uma boa quantidade de workflows, não falo alguns, não estava atendendo, e a gente teve um estralo que, pô, a gente deveria, na verdade, usar P95, porque quando eu uso a média, o meu valor ele é reduzido por causa do baixo acesso durante a madrugada. Então, o P95, além de não considerar esse valor, eu também considero o top uso durante o dia. Então, eu vou ter os 5%, matemáticos não me xinguem, os 5% maiores ali daquela janela que eu peguei. E aí, simplesmente, a gente subiu toda a base, né, de perfis, de quantidades, só que a gente começou a atender a demanda esperada, né, a expectativa que a gente tinha estava sendo atendida. Outro ponto importante é a sobrecarga do TCD. Então, simplesmente, né, bomba pode aí e resolve. Não, control plane tem suas limitações. Então, a gente teve uma sobrecarga e viu que tipo, mandar um monte de pod não estava sendo saudável para o control plane, e a gente implementou uma verificação de pending pods no próprio Environment Scaler, que ele valida assim, pô, sei lá, bateu 200 pod pending, aguarda um pouco antes de ir para o próximo workload. E aí o scale demorou mais tempo, óbvio, ficou mais progressivo, só que ele deixou de saturar menos o control plane. E aí ficou um scale mais confiável, mais seguro, dá para dormir mais tranquilo. E, bom, o Igor vai acabar comentando um pouquinho dos objetivos aí. Boa, mas a questão do Environment Scaler ela não fica aqui. A gente ainda tem muita coisa para inovar, para poder evoluir. Então, a gente pretende ter definições automáticas que vão estar ali bem relacionados à questão dos números de marketing que a gente tem. Hoje a gente faz isso, mas não automaticamente da forma que a gente queria. Transformar essa solução no multicluster, que para a gente, e multi-account, que para a gente é muito importante, para a gente poder também ali ter um espaço para escalar as dependências de forma automática. E o ponto principal, que hoje é multi-cloud provider. Por quê? Hoje a gente trabalha, a maior parte do nosso ambiente é AWS, mas nós temos outros projetos
que estão rodando algo em Azure, pode ser que a gente use alguma outra cloud pública e hoje a gente não cobre isso. Então, essa é uma definição que a gente quer implementar para o futuro, para que a gente tenha uma elasticidade maior em cobrir qualquer solução que venha a ser integrada ao nosso ambiente. E, bom, spoiler, a gente já está fazendo algumas, já está rodando algumas dessas melhorias, mas não tem pronto, então não vou prometer nada para ninguém aqui. Eu falo que já está funcionando. É só beta. Bom, e agora, dicas de milhões, uau! Cara, um ponto importante aqui é, se você tem um problema como esse, um desafio como esse, você pode ir, as soluções nativas ali não atendem a sua demanda, você pode tentar fazer como a gente fez, o que não significa que é o melhor jeito ou que é o jeito correto e que só assim funciona, definitivamente não é isso. Mas, resolver o nosso problema, a gente atendeu a nossa expectativa. E, às vezes, tem um caminho mais simples. Outro ponto importante, comece devagar. Então, a gente está apresentando várias coisas, tipo, lógica de P95, escalar progressivo. Cara, a gente não começou assim. O Environment Scale não nasceu assim. Ele era um script created by Jefferson Machado. E a gente literalmente rodava na mão. O script Python ia lá, literalmente acessava um container e executava. Então, esse foi um pontapé inicial. Ele não surgiu sendo uma API, tendo front-end. Então, comece devagar. Vê se vai atender, se é aquele caminho mesmo, e vai progredindo as melhorias, porque o objetivo é a gente atender o problema, né? O problema não é a boa palavra, mas as demandas que a gente tem do negócio. E, cara, como que a gente chegou na conclusão que o perfil, que usando os pods de median, né, a quantidade de pods, a média da quantidade de pods, não atendia o problema? Com observabilidade. Tinha Datadog. Então, você tem que ter uma observabilidade, você tem que ter como acompanhar essas informações. Então, sem observabilidade, eu não saberia que não estava atendendo. Então, observabilidade, tenham. Trabalhe com dados e métricas. Até antes da gente ter aquela lógica de quantidade de pods, os perfis literalmente eram criados no achismo. Esse workload aqui, eu acho que 100 pods aqui deve atender. E era assim. E não é nada preciso. Tu gasta literalmente dinheiro, né, com recurso. Muitas vezes tinha workload escalado que ele nem fazia parte do transacional, e aí a gente ficava tipo, meu Deus, como assim? Então, trabalhe com dados, tipo, escale só o que realmente precisa, crie informações e dados, enfim, especificações baseadas em dados e não em achismo. E, cara, não tente recriar a roda. É uma dica, a gente está na dica de milhões, né, pessoal? Desculpa, é uma dica. A gente poderia ter feito uma super invenção gigante que fizesse a mesma coisa, só que a gente optou por um caminho mais nativo, mais, tipo assim, reduzindo o máximo possível de trabalho, trabalhando com o que a gente tinha de ferramental. Então, do que a gente apresentou, o único componente que está mais longe, distante do próprio cluster, eu diria assim, seria o Python. Só que Python é uma aplicação, é uma linguagem que todo SRE já está acostumado a utilizar, já usa no dia a dia. Meu Deus, uma montoeira aí de script de Python nas empresas. Então, acabou nem que fugindo muito do recriar a roda, né? Então, a gente usou o mais desculpa, não vou repetir isso. Mais próximo do que a gente já tinha no cluster, que seria nativo. Bom, é isso. Muito obrigado. Pessoal, bate fome. Eu tenho... Isso aí. Cara, a gente tem que respeitar, obviamente, o tempo do próximo palestrante. Então, assim, por exemplo, a gente tem muito mais informação para compartilhar sobre isso. Então, por favor, chama a gente ali depois no evento, na parte de networking, para conversar. A gente tem mais informações para compartilhar sobre. Cara, não pode vir chamar com a gente não é estrelinha, não, cara. Pode ser qualquer outra coisa, vem trocar uma ideia. Eu gosto de trocar ideia. Se for Kubernetes, melhor ainda. Mas não precisa, não tem nenhuma dúvida de Environment Scale, eu não vou lá falar com ele. Não, vem falar, pô, não tem problema não. É isso aí, pessoal, obrigado. Se vocês quiserem procurar a gente lá fora ou no LinkedIn, fiquem à vontade. Qualquer dúvida, e como o Madri falou, observabilidade vai te ajudar em tudo. E esses projetos, eles não são simplesmente algo que você implementa, tem sempre uma base. Obrigado aí pelo tempo. Boa, mano.
Deus.